Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas coisas a gente escuta acerca da palavra de Deus, mas muitas coisas eu percebo que não é a palavra de Deus. São coisas vazias e difíceis de entender. O plano de Deus é um plano que, se nós esforçarmos, nós conseguimos compreendê-lo perfeitamente. E eu queria gravar esse vídeo para a gente entender um pouquinho sobre as coisas do fim. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo que nós escutamos muitas vezes coisas erradas, coisas que não batem com as escrituras. E o que eu quero trazer para vocês é um estudo que talvez você ainda não ouviu falar, mas talvez você já ouviu falar muito, e que traz muita clareza para o nosso coração quando se trata das coisas do fim, das coisas de Apocalipse. Eu tenho certeza que talvez nesses dias agora você já ouviu falar muitas coisas acerca das profecias, se o que nós estamos vivendo acerca desse coronavírus faz parte do tempo do fim, se nós estamos entrando ou não na grande tribulação. O que eu quero trazer para você é um estudo que, se você não souber sobre ele, você pode ser enganado e muito enganado. Eu quero falar sobre as duas casas de Israel. Se nós não entendemos desse assunto, irmãos, se nós não compreendemos as duas casas de Israel, nós estamos estudando as profecias erradas. Nós estamos estudando o Apocalipse errado. Se nós não compreendemos, nós vamos ler as cartas de Paulo e não vamos entender do que Paulo está falando sobre as coisas do fim. Então, o que eu te peço é paciência. Eu não vou conseguir fazer aqui em um vídeo só, mas eu vou conseguir trazer esse estudo com clareza para o seu coração. Eu tenho certeza, depois que você estudar o que nós vamos estudar aqui, vai ficar muito claro o seu desejo por ler a palavra de Deus, por estudar as cartas de Paulo, por estudar os profetas do Velho Testamento, vai ser muito maior do que você tem hoje. E talvez você já leu, você vai querer ler de novo, você vai querer estudar de novo aquilo que você já estudou, com um olhar diferente. Porque quando eu aprendi sobre as duas casas de Israel, a minha fé foi renovada, a minha mente foi renovada. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Bom, então vamos lá sobre o estudo das duas casas de Israel. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, para que você receba os próximos vídeos, porque nesse vídeo não dá para fazer tudo. Nós vamos estudar a criação do povo de Israel e como se deu essa criação, para que a gente entenda então as coisas do fim. Vamos lá? Se inscreva aí no canal para você receber os próximos vídeos. Abraão gerou Ismael. Ismael foi o primogênito de Abraão. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão que daria a ele e Sara um filho. Mas Sara se apressou e pediu para Abraão se deitar com Agar. E ele teve o seu primogênito, que foi Ismael. Depois Abraão, cumprindo a promessa de Deus, teve Isaque, o filho da promessa. Isaque gerou Esaú, o seu primogênito, e depois Isaque gerou a Jacó. Sobre Abraão, que veio Ismael, Ismael gerou 12 tribos. Jacó também gerou 12 tribos. Havia uma grande promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que era que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. O que nós precisamos entender aqui é que a promessa que estava sobre Abraão é que seriam benditas todas as famílias da terra, e não
todas as famílias de Israel, mas todas as famílias da terra. Essa promessa se estendeu também sobre a vida de Isaque, e Deus fez também essa promessa para Jacó. Então, de Abraão passou para Isaque, de Isaque passou para Jacó, e de Jacó passou para as 12 tribos de Israel. Ao longo dos nossos estudos, irmãos, você vai perceber que isso é um grande plano de Deus. Futuramente, Deus vai dividir esse reino das 12 tribos em 2 reinos. Deus podia perfeitamente deixar as 12 tribos como um reino só, mas essas 12 tribos que foram geradas de Jacó vai se transformar então em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. E aí nós vamos perceber o grande plano de Deus para uma salvação de toda a humanidade, de judeus e de gentios. E nós vamos perceber também que vai ser dividido em 2 reinos, casa de Israel e casa de Judá. Isso dividido pelo próprio Deus. Foi Ele quem dividiu o reino. Foi Ele quem dividiu em 2 tribos. Tudo isso porque Ele tinha um grande plano de salvação. Que no futuro nós vamos ver que Deus, Ele vai, apesar dele ter dividido, nós vamos ver que o seu plano era unificar esse reino novamente, juntando os judeus e os gentios. Mas nós vamos entender como isso tudo aconteceu e como que no futuro Deus vai unir as 2 casas de Israel que Ele mesmo dividiu. Então, o que nós vimos até agora foi que de Jacó gerou 12 tribos. Jacó então teve 12 filhos e cada um desses filhos foi uma tribo. E essas tribos se tornaram então um reino, o reino de Deus. Porém, Deus, com toda a sua infinita sabedoria, Ele divide esse reino em 2. O reino chamado por Deus de Judá, que fica com 2 tribos. Um dos filhos de Jacó se chamava Judá. E essa tribo então herdou esse nome de um dos filhos de Jacó. E a outra tribo que saiu foi chamada Israel. Lembrando que o nome de Jacó Deus tinha trocado para Israel. E esse reino chamado Israel ficou então dividido por Deus com 10 tribos. Então um reino chamado Judá ficou com 2 tribos e o outro reino chamado Israel com 10 tribos. Você viu que eu coloquei ali Efraim, porque nós vamos ver mais para frente o porquê que esse nome Efraim está ali. E isso tudo vai fazer sentido na sua mente. E Deus vai começar a clarear para você as Escrituras. Futuramente, nós vamos ver no próximo vídeo como Deus vai enxertar o povo gentio na oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender, compreender o plano infalível de Deus, como Deus trabalha, como o Senhor está programando a sua vinda. E se nós compreendemos isso, se nós compreendemos o próximo vídeo, você vai estar muito mais apto para entender o Apocalipse e as profecias do Velho Testamento. Se inscreva no canal, dá um like e compartilhe esse vídeo se você puder. Um abraço.